Meu amigo, eu não sei se eu tenho psicológico pra fazer esse pós-jogo aqui com vocês, mas vamos lá, tamo bem, tamo vivo, tamo 100% pra falar deste Cerro Porteño 0, Palmeiras 1, Palmeiras classificado, Palmeiras voltou a demonstrar o espírito da Libertadores, a alma da Libertadores. Aquele lema, né, que a gente ouviu muito nos últimos anos, quando não dá na bola, vai na raça. Porque ultimamente não tava dando na bola e nem na raça, não tava nada bastando pro Palmeiras. Hoje, o futebol não foi bonito. Vamos falar bem a verdade, não foi bonito. O Palmeiras não fez um jogo extraordinário, mas o Palmeiras se classificou. O Palmeiras tá nas quartas de final. O Palmeiras consegue eliminar o Cerro Porteño no Paraguai porque não foi capaz de jogar em casa. E digo e repito, tá? Futebol bonito, eu queria ver o futebol bonito. Eu queria ver futebol bonito no jogo da ida, em casa, nos últimos jogos do Brasileirão, em casa, tropeçando contra adversários mais fracos. Aí eu queria ver futebol bonito. Hoje, fora de casa, com o cenário que a gente tinha visto se desenhando, né, depois de ter tropeçado em casa, eu só queria a classificação e eu tô muito satisfeito. Vamos falar desse jogo de hoje, quero saber sua opinião, já deixa aqui nos comentários, deixa o like, deixa o hype, vambora. Bom, as duas escalações para esse jogo de hoje, elas tinham duas dúvidas, né, porque tanto o Abel quanto o Ariel Holan, eles perderam a peça muito importante dos seus times, né. O Ariel Holan, ele perdeu o Cecílio Domingues, que sentiu uma lesão, e aí ele perdeu seu camisa 10, o principal jogador, e o Abel perdeu o Andreas Pereira, que era um dos principais jogadores do meio campo, e a dúvida era quem ia substituir esses caras. Primeiro ponto, quem entrou, né, tinha pelo menos 3 possibilidades, podia jogar o Iturbe, podia entrar o Klimovic, quem entrou foi o Aliseda para ser um segundo atacante aqui por trás do Verratti, no time do Cerro, e no lugar do Andreas entrou o Evangelista, que pra mim, eu até falei no pré-jogo, pra quem viu aí, quem acompanha o pré-jogo, eu fiz uma lista de 5 possibilidades de jogadores pra entrar no lugar do Andreas, e eu disse que o Evangelista era a pior das 5, por uma questão tática que não ia encaixar, e eu admito que eu tava errado. Quer dizer, dentro da minha análise, eu achava que ele ia fazer uma coisa que ia dar muito errado, e o Abel pensou uma coisa diferente que eu não fui capaz de analisar. Eu já vou explicar isso aí pra vocês, e deu muito certo, tá? Gostei muito do jogo do Evangelista. Mas aí tem um ponto também, o Cerro, ele teve uma mudança que foi muito inteligente e chegou a preocupar um pouquinho no primeiro tempo, quer dizer, não foi inteligente porque deu errado, né? Que foi o seguinte, o Bobadilla, camisa 32 aqui, ele não joga e quem entra no lugar dele no Cerro é o Ramírez. O Ramírez que é um lateral direito, só que ele não jogou por aqui. Ele vem pra essa linha, o Fabrício Domingues que é um lateral um pouquinho mais ofensivo, ele veio para a segunda linha e o Ramírez veio para cá. Então ele fez uma dobra de lateral aqui desse lado, Gamarra, Morel, o Aliceta caía um pouquinho mais por aqui. E aí você ficava com esse time meio torto, mas eles estavam toda hora tentando tabelar para cima do Piquerez. Inclusive na parada técnica do primeiro tempo, dá para ver o Ariel Holan falando que a ideia da dobra de laterais era tentar tabelar para cima do Piquerez. Era um receber, tocar no outro, passar nas costas e ganhar a linha de fundo para cruzar na área pro Verratti, né? E isso eu preciso dar meu... Não vou dar braço a torcer porque eu acho que as críticas eram justas, mas eu tava criticando muito o Barbosa nos primeiros jogos, eu acho que hoje ele nessa cobertura, ele foi um auxílio muito importante pro Piquerez. A gente vai falar muito desse jogo na parte defensiva porque foi o que o Palmeiras mais fez. A dobra de laterais do lado direito não funcionou, porque a nossa dobra de lateral e zagueiro canhoto funcionou muito bem para anular essas jogadas. O Cerro quase não criou nada, muito porque o Piquerez, que eu venho criticando muito, fez uma baita partida, tanto defensivamente, até ofensivamente acho que ele não foi mal, quase fez um gol de direita ali, e o Barbosa eu acho que ele foi muito bem nas coberturas, baita jogo do Barbosa, baita jogo do Piquerez, e aqui ó, dentro desse sistema tático, vamos falar bem a verdade, teve uma coisa que me incomodou, aqui eu até esqueci de mudar, o Emiliano, né, saiu do time, voltou o Gomes, e aí quem fez essa lateral direita foi o Murilo. Se a gente parar pra pensar, na construção o Murilo é zagueiro, né, 3 zagueiros, todo mundo sabe, mas hoje ficou muito claro que o Murilo tava jogando de lateral direito, Gomes aqui, Barbosa aqui, Piquerez aqui, aí o Ares marcava, o Alan marcava, Marlon e Evangelista. E aí é muito bom falar, porque quem acompanha minhas lives, eu venho falando muito nos últimos tempos que esse negócio de 3 zagueiros, cara, os comentaristas precisam explicar melhor isso no jogo, porque o torcedor ele entende errado porque os comentaristas estão explicando errado. E eu acho que o PVC na ida, e aí
todo o respeito ao gigantesco PVC, eu acho que ele foi muito mal comentando o jogo e falando muito desses 3 zagueiros, que o Emiliano tava jogando zagueiro e tudo mais. Eu não sei se o PVC repensou, e quem assistiu o jogo, prestou atenção na transmissão, o PVC tava deixando claro o jogo inteiro. O Murilo está jogando de lateral direito. E hoje acho que ficou claro para todo mundo, o Palmeiras não tá jogando num sistema de 3 zagueiros. Tá jogando 4-4-2 padrão. A diferença é que você tem 3 zagueiros de ofício, né? O Murilo, o Gomes e o Barbosa. Mas o Murilo tá fazendo mais ou menos o que o Marcos Rocha fazia, às vezes o Giai fazia recentemente. Então hoje ficou muito claro que não tem esse sistema de 3 zagueiros. Você pode ter 3 zagueiros de ofício jogando, mas não tem um sistema de 3 zagueiros. Eu acho que o PVC hoje na transmissão, ele comentou muito bem e ele meio que se redimiu por, no jogo de ida, ter explicado mal isso. Eu acho que ele reviu isso. Não sei se vocês perceberam, tá ligado? Mas aí na parte de construção, uma coisa que me preocupava muito, e eu tinha até falado que eu achava que não era o melhor substituto pro Andrés, era o Evangelista fazendo esse corredor aqui junto com o Alan, né? Porque o Alan traz muito pra dentro pra dar o corredor muitas vezes pro Andrés. E aí na construção, com o trio na saída aqui, o Arias vindo por aqui, Marlon aqui, Piquerez aqui, eu achava que não fazia sentido você ter o Evangelista por aqui, porque ele não ia fazer bem esse corredor. E também se coloca do outro lado, até beleza, você vai ter o corredor do Alan com o Arias, mas o lado esquerdo ia ficar muito frágil com 2 canhotos que não tem X1, né? Então, pra mim não fazia muito sentido o Evangelista. Mas aí o Abel fez algo que eu não tinha pensado e era meio óbvio, era meio básico e era meio padrão e funcionou. Eu até falei, eu tinha medo do Abel colocar o Evangelista igual ele jogou contra o Fortaleza, porque no Fortaleza, no jogo de volta, quem joga no lugar do Andrés é o Evangelista, Andrés poupado naquela ocasião, e aí o Abel inverte, né? Ele traz o Evangelista para 5 e o Marlon vira o 8. Só que aí matou o jogo do Evangelista como 5 e principalmente do Marlon, porque o Marlon tinha que fazer essa ultrapassagem. Toda vez que o Alan trazia para dentro, o Marlon tinha que ultrapassar e isso mata o jogo do Marlon. Mas o Abel mudou a composição, ao invés de ter esse primeiro homem depois da linha de 3 e subir o segundo volante aqui para a linha de meio junto com o Arias, ele simplesmente trouxe o Marlon para a direita, colocou o Evangelista lado a lado, sustentou mais a saída de bola, né, com um 3-2, que a gente sempre fala que o Abel não faz e hoje ele fez, e o Arias centralizou como um camisa 10. O Arias hoje não acho que tenha feito um bom jogo, mas ele jogou como camisa 10. Se você reparar, ele estava sempre por trás aqui do Flaco e do Vitor Roque. Aí você tinha o Alan e o Piquerez no corredor. A gente não viu tanto essa disposição porque o Palmeiras não teve tanto a bola. Então o Palmeiras estava sempre se defendendo no 4-4-2. Mas o Abel achou uma solução legal de colocar o Marlon e o Evangelista lado a lado. E eu acho que o Evangelista fez uma partidaça, cara. Uma partidaça. Eu até separei alguns lances, depois vou fazer uma análise só do Evangelista. Ele desarmou muito a bola, cara. Ele desarmou muito. Alguns contra-ataques do Cerro que o Evangelista matou na raiz da jogada. E quando eu falo matou, não tô nem falando de falta. Tô falando muitas vezes de roubar a bola mesmo. Roubada de bola, condução, saída de bola. Eu acho que o Evangelista fez uma baita partida hoje. E é o que eu falo. Passei a semana inteira criticando o Abel. Eu sei que tem muita gente que não aceita, né? Ou você tem que ser extremista pro fora, ou é extremista pro fica. Eu passei a semana inteira criticando o Abel e falando que se ele fizesse isso ia ser uma burrice. Ele fez direito, deu certo, então eu engulo a minha opinião e aceito que o Abel fez certo e deu certo. Não tem problema nenhum nisso. Pessoas têm que parar um pouco também de ser extremista na opinião. É sorte, não é sorte. O Abel sabe mais de futebol que a gente, é óbvio, né? E eu dei minha opinião, fiz a minha análise como analista de futebol que sou e tava errado, faz parte, eu admito meu erro aqui. O que eu acho que as pessoas na internet estão com dificuldade para assumir seus erros, né? Suas opiniões erradas. Mas enfim, seguimos aqui. O gol do Palmeiras foi de cabeça do Gustavo Gomes. A gente pode falar que foi um gol achado, né? Um gol de bola parada, mas eu quero destacar 2 personagens que participaram muito ativamente desse gol. O primeiro deles é o Murilo, que tudo inicia num lance, como eu falei, o Murilo tá jogando de lateral direito, ele fez algumas ultrapassagens de lateral direito. Aqui numa retomada, após acho que um escanteio, a bola sobra na entrada da área, o Murilo vai muito bem em ganhar essa bola, levar como um lateral direito mesmo, e ele ganha o escanteio, certo? O Murilo tava muito mal no jogo, não vou mentir, cara, tava desesperado, tava parecendo que o Murilo a qualquer momento ia entregar a paçoca. Eu tinha certeza que a qualquer momento ia acontecer uma tragédia, porque o Murilo tava muito mal no jogo, muito mal no jogo. Mas ele fez esse lance, eu tenho que dar méritos, né? Depois ele até melhorou um pouco no jogo depois desse lance. E o segundo nome que eu quero trazer aqui na cobrança do escanteio, gera um lateral, e no que gera esse lateral, o Palmeiras tem uma jogada que ela tem tem 2 personagens, que um eu acho que fez um jogo muito tático, né?
que foi o Arias, ó, um jogo muito tático, e aqui ele foi muito bem. Ele ganha essa bola, leva pra área, e no que ele toca essa bola pra trás, eu não posso ficar dando muito play, tá? Por isso que eu vou indo e voltando, porque é imagem da Comebol. No que ele manda essa bola pra área, ela sobra pro Evangelista, que fez um bom jogo de soldado mesmo, e aqui ele teve a chance de fazer o gol do Palmeiras. Ele até bate bem, o zagueiro tira essa bola em cima da linha. E se a gente for pular alguns frames, poucos frames depois, ó, escanteio pro Palmeiras e o Gustavo Gomes marca. Não posso ficar colocando muito play. Então, destaque. Murilo, que fez uma ultrapassagem boa depois de estar fazendo um jogo ruim e depois ganhou muita confiança. O Arias, que fez uma boa jogada ali na linha de fundo. O Evangelista, que conseguiu um novo escanteio. E aqui eu preciso falar, o Palmeiras, ele tava fazendo um jogo muito ruim, cara, até sair o gol. E eu acho que a fase ruim do Palmeiras, eu tô olhando pra cá porque tô gravando no meio de Flamengo e Cruzeiro, tá? A fase ruim do Palmeiras, eu acho que mexeu muito com o psicológico dos caras e a bola tava queimando no pé de todo mundo. O Palmeiras não conseguia ligar contra-ataque, não conseguia armar, não conseguia fazer nada. E vamos falar bem a verdade, depois que o Palmeiras faz o gol, o Palmeiras passa a não sofrer mais e até fica, eu acho que na minha opinião aqui, mais perto do segundo gol do que o Cerro de empatar. Vocês também têm essa impressão? Pra mim, se a gente pegar até o gráfico aqui de fluxo da partida, eu vou colocar aqui pra gente olhar com mais calma, mas eu tenho essa impressão de que o Palmeiras, ele tava muito mal até fazer o gol. Ó, gráfico de fluxo da partida. Olha como o Cerro tinha um controle total do jogo, o Palmeiras não espetava nada. Depois do gol do Palmeiras, tem idas e voltas, mas o Palmeiras tem os melhores momentos do jogo. Os picos de ataque são todos do Palmeiras. Então eu acho que isso chega a ser até difícil, tá? Eu posso fazer a análise tática que for, mas é difícil analisar o psicológico, né, dos jogadores. Você vê aqui, ó, nessa linha, ó, olha como o Cerro mantém uma linha reta aqui. Não é tanta pressão também, mas assim, o Cerro com bola e tal. Aí o Palmeiras faz o gol. A partir daí, ó, o jogo vai, pum, picos do Palmeiras. Volta, pum, picos do Palmeiras. O Palmeiras esteve mais perto do segundo gol do que o Cerro do primeiro. E aí no final o Cerro tem um pico de ataque lá, porque obviamente o Palmeiras se fecha para segurar o jogo. Se a gente olhar aqui para as estatísticas, ó, as estatísticas do jogo, o Palmeiras teve um XG maior do que o do Cerro. 0,98, não foi um jogo brilhante, uma grande chance para cada um. O Palmeiras finalizou mais do que o Cerro. Assim, não foi um jogo brilhante do Palmeiras, foi um jogo necessário, mas eu tenho essa impressão de que o Palmeiras melhorou depois que fez o gol, porque estava com o psicológico abaladíssimo pela crise recente, e eu acho que a bola estava queimando. Depois que o Palmeiras faz o gol, o Palmeiras assenta na partida e controla. Para nós, torcedores, foi sofrido, né? Porque é um gol do Cerro ali e ia pro ralo, né? Mas eu tenho essa impressão de que o psicológico do Palmeiras estava pesando no rendimento e depois o time jogou bem mais leve e podia ter feito o segundo gol. Bom, o que eu tenho de análise é isso, mas o que eu quero falar é que isso seja uma virada de chave pra gente voltar à boa fase. Porque o Palmeiras estava numa boa fase antes, despencou e o medo era derreter. Se o Palmeiras deu essa levantada de novo, que a gente volte a subir na temporada, porque agora vai ser a parte mais importante da temporada. Daqui pra frente é só decisão, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Vambora, mano. Tamo classificado, é isso que mais importa. Tamo junto e avante palestra. Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada. Mas deixa um comentário também, porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever. E eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre, entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada a mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo, que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!